Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, nossa casa de trabalho, parque espiritual. E estamos aqui para mais um trabalho que acontece todos os sábados à noite, as palestras públicas, nas quais e com as quais podemos ir aos poucos, compreendendo quais são as razões, os propósitos, e as razões dos desafios que encontramos na nossa caminhada, aqui nesse plano, aqui nesse planeta, planeta Terra. Então, no dia de hoje, teremos a palestra do nosso querido Sivaldo Florencio, com o tema As Mulheres no Evangelho de Jesus. O tema é esse, Sivaldo? As mulheres no Evangelho, não lembrava se tinha Jesus, no Evangelho de Jesus. E é uma alegria tê-lo de novo aqui com a gente, querido, Segunda vez nesse ano, a gente precisa marcar mais vezes, não deixar passar tão rápido, Foi em fevereiro, já estamos aqui na segunda quinzena de julho, que bom que você está de volta aqui. E teremos antes da palestra um comentário do nosso querido Acácio, e no final teremos um passe lá na sala de tratamento espiritual, então a última atividade da noite. Então, para darmos início aqui aos trabalhos, a gente vai pedir para o Nuno fazer a prece inicial. Só aumentar um pouquinho. Então vamos aproveitar este momento, neste espaço de luz, vocacionado à meditação, ao momentos de elevação espiritual, de conexão com Deus. Fechemos nossos olhos, vamos abrir o coração, agradecer inicialmente pela oportunidade renovada de aqui estarmos na casa de Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier, Monte Alverne do Brasil. Um local de braços abertos, uma fonte inesgotável, um porto seguro de amor, caridade, onde amigos do Cristo se reúnem constantemente. Então que possamos nesta noite, sob o amparo da espiritualidade, ouvirmos atentos as mensagens que serão ditas por nossos irmãos que estudaram, aprenderam, foram intuídos e iluminados para que nesta noite possam compartilhar conosco um pouco dessas lições e dos aprendizados do Evangelho de Jesus. Que o Pai Celestial, que os espíritos amigos e protetores desta casa possam estar conosco hoje e durante este trabalho, lembrando ainda de todos aqueles irmãos que gostariam de aqui estar, mas por algum motivo não puderam. Lembramos ainda de todos aqueles irmãos, familiares que já se encontram no nosso lar, na pátria espiritual. Que o equilíbrio, que a paz, que a felicidade que aqui sentimos possam também se estender aos hospitais, às ruas, aos lares, aos presídios e em toda parte onde houver irmãos necessitados. Deus, Pai Celestial, muito obrigado. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, agora vamos
pedir para o nosso Cássio aqui fazer um comentário inicial, ler uma mensagem, fazer um comentário. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. A nossa leitura inicial é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia é do fundador desta casa, Ariston Teles. E a nossa leitura, ela inicia com uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: Pedi e vos será dado, procurai e acharei, batei e vos será aberto. E o comentário do Espírito de Pastorino, por intermédio do nosso irmão Ariston Teles. Antes de elevar sua rogativa a Deus, observe o teor de sua aspiração. 3 princípios devem ser levados em conta: fé, merecimento e utilidade. Suas preces são movidas pela força da fé? Você possuirá mérito suficiente para ter sua súplica atendida? O objeto de seu desejo trará reais benefícios ao seu espírito? Sendo afirmativas as respostas, fique certo, sua oração encontrará acesso nos pórticos do infinito e sua vontade será satisfeita. Pense antes de pedir. Seja razoável. Reconheça suas limitações e possibilidades e peça somente o que for justo e necessário. Caríssimos irmãos e irmãs, um rápido comentário a respeito dessa nossa leitura inicial. Eu me remeto aqui, inicialmente, a um comentário que um velho trabalhador da seara espírita me disse certa feita. Ele me disse: amigo, quando nós colocamos Deus à frente de todas as nossas atividades, de todas as nossas iniciativas, até quando dá errado, dá certo. Aí eu falei, mas até quando dá errado, dá certo? Ele falou, sim. Muitas vezes nós queremos ingressar por uma estrada, nós batemos em uma porta e ela não se abre. Porque não é para você percorrer aquele caminho e nem adentrar aquela porta. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, a oração é aquilo que nos conecta com o divino, com Deus, com os nossos irmãos da espiritualidade de luz. Mas essa mensagem aqui logo no início, ela nos assevera que as nossas rogativas,
elas devem estar acompanhadas, devem levar em conta a fé, merecimento e a utilidade. Então não é simplesmente repetir palavras inicialmente ali já pensadas, ladainhas. Não. É ter uma conversa íntima com Deus. É nos concentrar, como nos ensinou Jesus, buscarmos o nosso quarto, um local em que possamos nos concentrar e, de fato, elevarmos os nossos pensamentos às esferas mais superiores. E pedirmos com fé, certos de que a espiritualidade de luz vai nos amparar, e Jesus, por intermédio de seus mensageiros de luz, vai nos socorrer. E depois ela fala do merecimento. É importante também, no meu ponto de vista, esse quesito. Porque o nosso proceder, o nosso dia a dia, o nosso viver, nós estamos buscando pautá-lo com os ensinamentos do Cristo. Aí está o merecimento. Nós estamos nos esforçando, lutando contra as nossas dificuldades, contra os nossos maus hábitos, as nossas más tendências, buscando adequar o nosso procedimento aos ditames do Evangelho de Jesus. Aí está o merecimento. E, por último, aqui fala da utilidade. Utilidade. Eu vou pedir aqui a espiritualidade de luz para me orientar, que eu quero entrar numa casa lotérica, marcar lá uns números para acertar na Mega Sena. Será que isso aí vai resolver o meu problema? Muito pelo contrário, às vezes vai me trazer mais problemas. Eu tenho que vivenciar aquele planejamento que eu assumi quando estava lá na espiritualidade. Então, colocarmos em mente que nós estamos no melhor lugar, junto das melhores pessoas, para alavancar o nosso crescimento espiritual. Então, é aqui mesmo, e as provas são essas. Essas provas que enfrentamos no dia a dia são aquelas necessárias para o nosso burilamento. Então, esse aqui é um rápido comentário sobre essa passagem aqui que Jesus nos deixou em Mateus, capítulo 7, versículo 7, Lucas, capítulo 11, versículo 9. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Ainda só aproveitando aqui a mensagem de hoje, né, Sivalda? Quando Jesus nos indica esse caminho, essa direção, é de uma ação a partir do espírito, né, que somos, né? E quando a gente pede, bate, a partir de uma necessidade espiritual, ela vai se abrir, porque é uma necessidade espiritual. Porque muitas vezes a gente pede algo que não vem do espírito, né? Vem do ego, vem da personalidade, né? E por isso muitas vezes não é atendido porque não seria de fato necessário para a gente, né? Mas então, já passando a palavra aqui, Sivaldo está trazendo um tema importantíssimo, né, para as nossas reflexões, para os dias atuais, né? Sempre foi um tema relevante, mas podemos dizer que no momento, né, atual, talvez seja ainda mais, né, relevante. Então, fica à vontade, use o seu microfone e a palavra está com você. Obrigado, Renato. Almas queridas, boa noite. Estamos todos bem? Isso é muito bom. Eu tenho a impressão que, em que pese a época
divino amigo Jesus, a sociedade que o acolheu, tivesse, principalmente os judeus, uma forma toda própria de fazer com que a relevância fosse do homem, em que pese a importância fosse da mulher. E eu acho que se o nosso divino amigo Jesus, nos dias de hoje, estivesse, talvez a sua própria conduta fosse um impeditivo da misoginia. Porque em todas as oportunidades, e nós vamos terminar falando isso, ele fez com que a mulher tivesse um destaque especial. E nós escolhemos esse tema porque nós acreditamos, acima de tudo, que um ser que a divindade dá a oportunidade de gerar vidas, ele tem que ter uma sublimação, tem que ser muito sublime. E a época do nosso divino amigo Jesus, quando ele aqui esteve conosco, tínhamos, uma sociedade totalmente voltada para o homem. E até as escrituras têm, por exemplo, na saída do povo da escravidão do Egito, nós temos lá no censo, no livro de Números, que 600 mil homens saíram. Então não se fazia referência à mulher. Se você pegar ali as tribos de Jacó, o Jacó teve 4 esposas e teve 12 filhos, mas teve filhas também, né? A única que tem uma referência é Diná, porque namorou-se com alguém de uma outra tribo. Então você tem toda uma relevância nos homens. E aí, o que nós vamos falar hoje então das mulheres que estão no Evangelho de Jesus? Nós escolhemos 7 apenas, até porque o tempo não nos é favorável. E todas elas têm uma lição em especial, sem exceção. E nós vamos começar então com aquela que o nosso querido espírito André Luiz, no livro A Caminho da Luz, traz-nos no prefácio desse livro, Emmanuel faz o seguinte, que vieram acompanhando o séquito do Cristo cósmico. Ele cita lá alguns nomes e depois coloca uma vírgula e fala assim: e o Espírito sublimado de Maria de Nazaré. E nós vamos começar por ela. Logicamente, eu acho que eu me permito fazer essa citação. A relevância que Maria tem no contexto da vinda de Jesus é sublime, porque um espírito que desde o início da sua caminhada teve diversos desafios, né? Porque nós temos nos evangelistas muito poucas citações de Maria. Basicamente, 2 evangelistas falam dela. Mas tem alguns locais que têm uma riqueza muito grande de informações. O primeiro deles é o Corão Sagrado. Então, no Corão você tem um capítulo destinado a Maria. E no Corão são 35 citações que fazem de Maria. E nós temos também os chamados evangelhos apócrifos. Um deles nós temos uma predileção, que é o proto-evangelho de Tiago. E nele existe uma citação muito interessante a respeito da família consanguínea de Maria, né? Então, desde o seu nascimento, Ana e Joaquim, que eram seus pais, já em idade avançada, não tinham tido nenhum filho, e ela foi então foi concebida de uma forma extraordinária. O proto-evangelho de Tiago dá-nos a informação de que ela ficou órfã muito cedo. E Zacarias e Isabel, que eram seus familiares, porque Zacarias era um sacerdote, e lá, naquela época, os sacerdotes as famílias sacerdotais, elas tinham, digamos assim, uma relevância
e tinham vários tipos de regalias. E uma delas foi que Maria então foi concebida de uma forma extraordinária, experimentou essa orfandade muito cedo, e desde os 4 de idade ela foi criada no templo. E desde sempre, as informações que nós temos é que ela tinha uma tristeza, carregava uma tristeza no seu semblante, como alguém preocupado com algo que estava por vir. Em que pese ter dotes extraordinários de pintura, ela era uma tecelã exímia, né, uma artesã exímia, e também tinha uma voz que cantava e encantava muitos. Só que chegou o período que lá, aí é outro problema que a sociedade à época carregava, até por desconhecimento, né, dessa parte fisiológica da mulher, a mulher, a partir da sua menarca, ela atingia a condição de, nos períodos menstruais, ser considerada impura pelo seu fluxo sanguíneo. Então, aos 12 de idade, aproximando-se desse período, foi necessário então que Maria tivesse um tutor, alguém que tivesse a capacidade de cuidar daquela jovem, até porque ela não poderia mais permanecer no templo, porque naquela época o entendimento que se tinha é que, estando a mulher no período do seu ciclo, tudo que ela tocasse atingia áreas de impureza. Então, ela não podia tocar em nada nem em ninguém. Até um copo que ela pegasse naquela época, se não fosse para a utilização dela, tinha que ser quebrado. Então, quando Maria foi chegando a essa idade próxima da sua menarca, foi discutido entre os anciãos lá algum daqueles mais idosos que tivesse a capacidade de cuidar daquela criatura. E foi feita então nessa reunião a escolha de José. Interessante que você não vê isso nos evangelhos chamados canônicos. Você vê isso, essa informação encontra-se no proto-evangelho de Tiago e também no Corão Sagrado. E, pulando um pouco a história, nós temos, quando ela estava próxima aos seus 16 de idade, um evento fenomenal na vida dela. Porque ela ficava às vezes longo tempo de contemplação, como se tivesse a esperar algo, até que o anjo Gabriel então chega a ela e dá a informação que o seu ventre albergaria o Salvador de toda a humanidade. E aí, a grande lição de Maria, a submissão. Porque quando o anjo Gabriel dá esse conhecimento para ela, desse fato que ela teria a capacidade, ela não vacila, não titubeia, apenas diz: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim a sua vontade. E aí, as condições da sua gravidez, depois, isso aí é um tema polêmico que eu acho que não vale a pena dizer, mas o ponto seguinte que eu acho mais interessante foi quando ela teve, no 8º dia do nascimento de Jesus, né, que o proto-evangelho de Tiago também diz que ele não nasceu numa manjedoura, ele estava ainda a caminho de Belém para o censo, e eis que dá-se a noite num local que não era o previsto para o pouso, e que aí ela entra no seu trabalho de parto. José vai até a cidade mais próxima para pedir a uma parteira ou alguém que pudesse auxiliá-lo, mas que quando chegou ele já tinha nascido a criança, e que os pastores que vieram adorá-lo, porque viram uma luz sublime, um cântico suave, eles não sabiam de onde é que vinha, já tinham então a concepção de que aquele era um ser diferente que viria numa concepção própria. Mas aí, no 8º dia, quando ela vai levar ele no templo para ser circuncidado, tem lá
Simeão, que era um senhor já de muita idade, próximo já do seu desencarne, e ao ver o menino diz: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Então, ele era um médium de grandes possibilidades que carregava aquela certeza de que aquele ali era o Salvador da humanidade. Mas ele vira-se para Maria e disse: quanto a ti, mulher, uma espada transpassará o seu peito. E o interessante que tem-se, né, muitas versões ou visões sobre a vida de Maria, se teria tido mais filhos ou não, né, e que a gente tem dentro da nossa concepção, uma postura própria de entendimento disso, porque o certo é que no momento que se aproximava o final da estada de Jesus entre nós, ela se encontrava com ele em Jerusalém. E àquela época, nós tínhamos a certeza absoluta de várias oportunidades em que, com os 12 apóstolos, a citação de Maria. Então ela acompanhou, sim, e muito de perto, aquele que ela tinha, carregava a certeza, por isso aquela tristeza que ela experimentava, que por mais sublime que fosse aquela criatura, a humanidade ainda não teria a possibilidade de entendê-lo. E aí, talvez seja um dos momentos mais difíceis para a gente entender o que deve ter sido isso, quando lá em Jerusalém, naquela memorável noite em que Jesus foi preso e que João foi dizer a ela: mãezinha, prenderam Jesus. Ela corre para a Torre Antônia, onde ele ficou preso, e quando chega lá, ela, abordada por um romano, e ela manifesta a vontade de vê-lo, ele diz que não poderia, ela insiste, ele empurra, ela cai com a sua fronte sobre uma pedra, ali passa a noite, e quando amanhece o dia, quando ela vê aquela movimentação, acorda e vê que estão a levar o seu filho já em condições terríveis, pelas agressões físicas que sofreram. Então, certamente naquele momento ela começa a lembrar das palavras de Simeão, que uma espada transpassaria o seu peito. No momento derradeiro, que ela está ali, juntamente com Maria de Magdala, dos seus discípulos apenas João, a quem ele diz que a partir daquele momento seria o filho dela e ela seria a mãe de João. Então esse espírito sublime que nós não temos condições de aquilatar a dor que ela sofreu por experimentar a convivência com aquele ser tão sublime que buscou fazer com que a amorosidade, a paz, pudesse fazer com que aqueles que tinham a oportunidade de ouvi-lo trouxessem para os seus corações a presença do nosso Pai Celestial. A segunda, para facilitar, vamos colocar as outras duas Marias, Marta e Maria de Betânia, duas irmãs, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e no capítulo 11 e 12 do Evangelho de João. Vamos começar, vamos falar das duas juntas, porque a gente ganha tempo, né? 3 vezes Maria é citada no Evangelho de Lucas. E interessante que todas as 3 vezes ela está sentada aos pés de Jesus. A primeira foi quando Jesus estava se deslocando para Jerusalém, já no termo final da sua vida, quando Maria e Marta estão a preparar ali uma refeição para os seus discípulos, mas no momento em que Jesus chega e começa a falar com aquelas criaturas e com Lázaro,
Maria deixa totalmente as funções que ela estava a fazer e ali, embevecida com aquela palavra que Jesus trazia, os ensinamentos que ele buscava, ela ficou ali tendo como que um ambiente mágico, um momento mágico que ela queria experimentar. E nessa oportunidade, enquanto Jesus fez uma pausa, Marta chega e diz: Jesus, não é justo que a minha irmã me deixe fazer as tarefas sozinha. Tu podes pedir para ela me ajudar? E Jesus, na sua amorosidade: Marta, Marta, não vês que a sua irmã ocupa-se daquilo que lhe é útil? E depois nós temos outra passagem, que é quando Lázaro morreu. E, coincidentemente, elas conseguiram avisar Jesus dias antes que ele se encontrava, porque de Betânia a Jerusalém são cerca de 30 quilômetros. Então avisaram para que ele fosse, porque ele se encontrava doente. E Jesus não foi. E aí, quando deu-se o seu sepultamento, depois do 4º dia da sua morte, eis que Jesus, ao chegar próximo, avisaram a Maria e Marta que chorosas estavam, e Marta então sai na direção de Jesus. E chorando lhe diz: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele a admoesta dizendo: Marta, eu não te disse que aqueles que creem em mim terão a vida eterna? Mas ela, não satisfeita, apenas sai, chega lá e para Maria: olha, o mestre está chegando lá e quer falar contigo. Maria chega, prostra-se aos pés de Jesus, colocando ali de forma muito evidente a sua dor. E Jesus, depois de ouvir ela dizer: "Oh, mestre, que pena, se estivesseis aqui, o meu irmão não teria morrido." E naquele momento, por aquela pureza de sentimento, não de reprimenda, mas de sentir, o Cristo foi tocado de compaixão. E lá no capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de João, tem o versículo mais curto: e Jesus chorou. E o interessante é que depois que Jesus ressuscita Lázaro, né, a Marta, mais uma vez, quando ele chega próximo lá ao sepulcro e pede que seja retirada a pedra, Marta diz: Senhor, já são 4 dias, o seu corpo já cheira mal. Ou seja, descrendo da possibilidade da cura. E a terceira vez que Maria está aos pés de Jesus, porque quando foi feita a ressurreição de Lázaro, ela foi até um mercado, comprou, à época, o perfume mais caro que tinha, que era nardo. Comprou uma quantidade interessante, chega então, quebra aquele vidro inteiro e com seus cabelos, ela passa inicialmente nos cabelos de Jesus e depois com seus cabelos esfrega os pés de Jesus. Então, a lição que essas duas mulheres nos trazem: enquanto Marta preocupa-se com as coisas do mundo, as coisas materiais, Maria dá o exemplo da crença e cuida das coisas que realmente têm sentido, que são as coisas do Espírito. A quarta das mulheres, ela não tem nome. Em que pese Amélia Rodrigues coloque o seu nome, mas ela, no Evangelho de João, no seu capítulo 8, aliás, é o único evangelista que trata sobre a mulher adúltera. É talvez seja uma das passagens mais ricas de significação. Por quê? Naquela época, o patriarcado tinha
que o adultério para o homem era reprimido, ele era contestado, mas para a mulher era algo terrível. E lá na própria lei de Moisés dizia que aqueles que forem pegos em adultério deverão ser dilapidados, aqueles que. E nessa passagem a gente vê, infelizmente, o tratamento que era dado à mulher. Porque se ela fora pego em adultério, significava que ela era casada e significava que ela estava com alguém. Mas não tem citação dele, só ela. E por que é sublime essa passagem? Ora, quando chegaram, principalmente aquelas criaturas mais velhas, cada uma com um bom pedaço de pedra na mão, apresentaram aquela criatura a Jesus, ele fica numa situação difícil. Porque se ele faz com que houvesse o cumprimento da lei, e aspas, autoriza o apedrejamento, onde o perdão que ele ensinava aos seus seguidores? E se ele não fizesse a pena capital, ele estaria indo contra a lei. E por que ela tem uma significação muito grande, essa passagem? Quando ele diz, olha, está aqui, ele pergunta, tá, e o que está escrito na lei? Que ela tem que ser apedrejada. Então ele fala, aquele de vós que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Olha só a riqueza da majestade de Jesus, no entendimento da nossa incapacidade ainda de fazermos com que a amorosidade que ele nos trazia fosse amplamente divulgada. E no final, quando todos começam a sair, dos mais velhos até os mais novos, ele pergunta àquela mulher, cadê aqueles que te acusavam? Foi embora. Eu também não lhe condeno. Mas ele colocou uma condição. Vá e não tornes a errar. Ali ele dá o entendimento de que ele não compactuava com o erro, mas que ele também amava quem errava. Amélia Rodrigues traz essa mulher com o nome de Berenice. A Igreja Católica também nomina-a como Verônica, porque ela torna-se uma seguidora de Jesus. Mas o interessante é o que essa mulher nos traz de ensinamento. Ela demonstra as nossas fragilidades, mas dá-nos, acima de tudo, a possibilidade de fazer a necessária corrigenda. A nossa quinta personagem também não é nominada. É a chamada mulher hemorroíça. Uma criatura que naquela época, por aquilo que eu já falei para vocês, que experimentava um fluxo já de 12 anos, deveria estar numa condição de anemia ou coisa que o valha. Mas o que mais tocava essa criatura é porque ela foi abandonada pela família. Porque ela não poderia conviver com ninguém, não podia tocar ninguém. Então ela não tinha um afeto sequer. E quando soube que Jesus passaria nas cercanias da sua cidade, ela enche de fé. E imaginemos naquela época, quando Jesus passava aquela multidão que estava o acompanhando, ela, sabedora que não poderia tocá-lo, ela pensa que a única forma de fazê-lo é chegar na proximidade que ela conseguisse e tocar a barra da veste de Jesus. Esse foi seu plano. E tem uma passagem muito bonita, e essa é uma passagem muito bonita, porque no momento em que ela consegue esse intento, Jesus para e pergunta: quem me tocou?
Ao que Pedro responde: Senhor, é impossível, olha o tanto de gente, como é que a gente vai saber quem te tocou? Ele: não. Senti que virtude saiu de mim. Então é uma passagem sublime, porque aquela criatura que está ali, e naquele momento ela sente que o seu ciclo se interrompe, e ela fica, de certa forma, condoída e pedindo para que não ficasse muito ruim para Jesus, a condição dela tê-la na condição de impuro tocado, e ele: não, a sua fé te curou. E talvez essa seja a única das curas de Jesus em que ele não quis curar alguém que foi até ele. Porque nas outras vezes ele chegava para aquelas pessoas: tu queres que eu te cure? Essa não. Ela buscou então munir das forças necessárias para chegar até Jesus. E a sua fé foi tamanha que ela mereceu do Mestre a cura. A sexta das mulheres que nós vamos comentar também não é nominada. Ela é a mulher samaritana. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na parte inicial, nós acompanhamos as chamadas notícias históricas, onde passa todos aqueles... Existem fragmentos das pessoas que conviviam à época de Jesus. E lá os samaritanos, nós tínhamos que eles eram chamados pessoas de má vida, porque eles não tinham uma crença fundada. E por isso, os judeus tinham por eles uma certa aversão. Imaginemos que para ir da Samaria, da Judéia, para Pérea ou algum local próximo, que você poderia ir basicamente em linha reta, passando pela Samaria, eles andavam vários quilômetros, e naquela época andava-se a pé, para não passar na Samaria. E o interessante é que quando Jesus está passando com os seus discípulos naquela região, ele disse a eles que queria passar por aquela região. E chega próximo da cidade, eles precisavam de víveres, Jesus pede para ficar sozinho no poço. Existia um poço próximo da cidade. E não entenderam por quê. Mas ele: não, pode ir que eu vou ficar aqui sozinho. E existia uma mulher que ela tinha tido alguns dissabores matrimoniais e tivera 4 casamentos, estava no 5º. E para isso ela só poderia ir no poço a hora que as outras mulheres não fossem. E essa hora era na hora mais quente do dia, próximo do meio-dia, que aí ninguém ia, então ela tinha a permissão para ir lá. E quando ela está lá no poço, quando Jesus está lá no poço, é isso que ela chega e viu nas vestes dele que tratava-se de alguém judeu, que não era daquela região, da Samaria, e ele pede a ela então que lhe dê de beber. Lhe dê água para que ele pudesse beber. E ela, pacientemente: mas por que você está pedindo água de beber para mim? Eu sou samaritana. Sim, mas eu quero que você me dê água de beber. E no que ela retruca, ele fala: olha, da água que eu tenho para lhe dar vai fazer com que você nunca mais tenha sede. E ela não entende no primeiro momento o que ele quer dizer com aquilo. Ele vai naquele diálogo, sempre trazendo a ela algumas informações, mas quando ele, o Cristo, faz a ela a citação de que ela tivera 4 eventos matrimoniais e que esse último não era ainda o verdadeiro, ela se choca. E aí ele então se apresenta como Messias. E que teria para ela e para aqueles que quisessem ouvir a possibilidade de trazer palavras
de vida eterna. Então, é uma passagem que essa mulher nos dá, acima de tudo, a lição das pessoas que, diante do novo, elas têm uma expectativa de entendimento. E eis que depois que Jesus falou isso a ela, ela foi lá, as pessoas vieram até ele, e ele ficou basicamente uma semana na Samaria, fazendo então que essa pregação da sua palavra estimulassem a muitos à adoração de Deus. Agora a sétima criatura que nós vamos falar, essa tem uma significação toda própria. Trata-se de Miriam de Migdalo. Migdalo, numa linguagem dos judeus, significava torre. Era uma cidade que ficava próximo a Cafarnaum, também era uma cidade litorânea, e que havia a afluência de muitas pessoas ali, porque era uma cidade portuária, então tinha muitas pessoas de posses, mercadores, soldados romanos e etc. E Miriam era uma jovem de uma família que tinha posses, e que um fato muito interessante tocou a vida dela aos 12 de idade, quando ela foi a Jerusalém, e lá ela começou a ouvir sobre um certo profeta diferente, porque ele seria o próprio Messias. E ela ficou procurando algumas informações, mas deixou com que essa sua vida passasse. E aos próximos 15 de idade, ela namorou-se de um senhor, e tiveram um consórcio amoroso que redundou no abandono dela por parte dele. E a principal coisa que veio a contribuir para isso foi porque ela não poderia ter filhos. E depois de ser abandonada pelo seu pretendente, e ele difamá-la porque ela não poderia ter filhos, a sua própria família a abandona. E ela então resolve viver uma vida totalmente contrária aos costumes da época. Ela tinha uma beleza física descomunal, capaz até de que aqueles que a olhavam ficavam, de certa forma, magnetizados pelo seu olhar. Ela então começa uma vida dissoluta, fazendo com que, de certa forma, na visão dela, a maldição que a divindade lhe deu, ela faria com que a sua vida dissoluta pudesse fazer com que as criaturas com as quais ela tivesse a oportunidade do sexo masculino, ela faria deles um joguete. E com isso ela foi cada vez mais se assenhorando de verdadeiras fortunas pelos pretendentes que a buscavam. Certa feita, ela, já numa idade mais madura, começa então a experimentar momentos de profunda depressão. Uma depressão tão forte que chegava a alguns momentos que ela não tinha a capacidade de ver ninguém. E ela, no seu palacete, nessas oportunidades, os seus servos nem sequer andavam com sandálias, para não fazer barulho. Ela ficava, às vezes, um dia inteiro olhando para uma parede, sem se alimentar. E quando vinha esse período, geralmente ela ficava uma grande quantidade de tempo assim. Procurada por aqueles que queriam a sua presença, ela simplesmente assenhorava-se
da sua capacidade de cortesã e não via ninguém. E num desses dias, que ela sentiu que chegava o momento da depressão, ela está com a sua rica liteira a passar na rua, porque ela tinha uma vida dissoluta, de muito dinheiro, mas era uma pessoa bondosa. A sua serva sempre procurava alguns locais na periferia que as pessoas necessitavam de coisas e ela os provia das suas necessidades. E nesse dia, então, chega um jovem, porque a liteira dela era conhecida, bate desesperadamente na liteira, ela tira a cortina, ela, senhora, pelo amor de Deus, dê-me uma moeda. Aí ela, mas por que você quer uma moeda? Eu preciso pagar o barqueiro. Barqueiro para quê? Aí ele levanta a sua veste, as pústulas da lepra eram visíveis. Aí ela tem aquele asco inicial, ele abaixa a sua veste e fala, é porque o Messias está em Cafarnaum. E se eu puder vê-lo, ele vai me curar. Ela se condói daquela criatura, mas antes de dar a moeda, faz a seguinte pergunta. Se tiveres a capacidade de vê-lo, pergunta se ele pode curar as lepras da alma. Ele vai, consegue ser curado, no dia seguinte ele volta, e ela já está então naquela crise em que ninguém não quer ver ninguém, e ele chega desesperado no portão da casa, os serviçais vão lá querendo que ele vá embora para não perturbar a sua ama, mas ele não, porque eu preciso vê-la, e não conseguiram contê-lo, ele foi até os aposentos, e chega lá, senhora, senhora, o Messias me curou, e mostra o seu corpo já sem as chagas da lepra. E senhora, tu tendes que vir comigo. Aí ela, por que eu tenho que vir consigo? Eu falei com ele, ele cura sim as lepras da sua alma. E ela no momento de incerteza, e ele insistindo, e olha, você tem que ir hoje, a senhora tem que ir hoje porque ele está viajando amanhã para tal outro local, e ela então resolve ir. Ao chegar na casa de Pedro, ali se encontra uma grande multidão de gente. E quando os seus olhos divisam aquela figura justa, de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, nenhum dos seus falsos amores fez com que ela desejasse tanta presença de uma pessoa como ele. Ela vai mesmo às lágrimas. Ele falando a todas as criaturas, e ela, como magnetizada por ele, vem chegando perto. E no momento em que ele está terminando a sua fala, os seus olhares se cruzam. Ele diz, Maria. Ela fica tocada. Ele sabia o seu nome. Aí ela fica naquele momento de indecisão. Ele, Maria, sente aqui. Ela joga-se então numa cadeira e ele faz a seguinte pergunta para ela, Maria, o que queres de mim? Aí ela se levanta, não aguenta, ela se levanta. Mestre, eu não sou digno de conversar contigo. Eu sou uma mulher de conduta devassa. Eu sou uma mercadora de prazeres mundanos. O mestre, no seu olhar amoroso, pede com que ela vire-se. Tinha uma casa abandonada, de ruínas, com um cipó que serpenteava a parede e ia até o telhado. E no telhado formava como que um ramalhete de rosas. Ao que o mestre diz, vês, Maria, o nosso Pai Celestial faz que até sobre os escombros
floresçam as rosas. E ela tenta mais uma vez, mas eu não posso ter amor. Mas o que eu mais desejo no mundo é ter amor, mas eu não posso ter amor, porque ninguém quer se consociar comigo, já que eu não posso ter filho. Ao que o mestre diz: Maria, o que te parece mais interessante? Ser apenas a criatura que deposita o amor nos filhos do seu ventre, ou naquelas que têm a capacidade de dar amor aos filhos de outras? E ela vê-se tocada por um sentimento diverso, novo para ela. Mas, Senhor, como é que eu vou dar amor? Ao que o mestre diz: se tiveres a capacidade de fazer com que o amor que queres para ti seja endereçado aos demais, o amor deles voltará para você. E naquele momento houve então uma transformação naquela criatura. Depois daquele dia, ela nunca mais abandonou o mestre. E nenhum de nós pode aquilatar o que significou o mestre Jesus na vida de Maria Madalena. Quando ele retornou à pátria espiritual, ele poderia ter se apresentado a Pedro, a João, mas ele se apresenta a Maria, porque nenhuma criatura experimentou uma transformação tão grande como ela. Dedicou-se até o último dia da sua vida em fazer com que aquele amor que ela buscava fosse estendido aos filhos do infortúnio. A lição que Maria nos dá é que nós podemos nos reconstruir sobre os escombros das nossas más tendências. Mas como eu falei, eu queria começar e terminar com Maria, a mãe de Jesus. No livro Boa Nova, no capítulo 30, o nosso querido irmão X traz uma das mais belas páginas em que a figura amorosa de Maria, já experimentando ali o ocaso da sua vida física, ali na cidade de Éfeso, com João, numa bela noite enluarada, querendo experimentar o frescor da noite, ela sai, senta-se próximo à sua casa de pedra. E quando começa então o início da noite, eis que chega um circunstante. Passos lentos, cumprimenta e começam ali a entabular um diálogo. E ela é tomada por uma saudade que entrava nos recônditos da sua alma. De que ela tinha tanta saudade naquele momento? E quando aquele diálogo continuava, aquela voz não lhe era estranha. E no momento ela não se aguenta, ela toca aquelas mãos e vê que entre elas haviam as chagas. Tocada por uma alegria imensa, ela levanta-se, abraça-se a Jesus. Mas não satisfeita, ela ajoelha-se perante o seu filho, que a levanta. E ele sim se ajoelha aos pés de Maria. Esse espírito sublimado,
que trouxe no seu ventre o Salvador da humanidade. Nós vimos falando dela da submissão, vimos falando das Marias, de Marta e Maria, uma preocupada com as coisas da matéria, outra das coisas do espírito. Nós falamos da mulher adúltera, que nos convida a sempre renovar nossas atitudes. Falamos da mulher hemorroíça, que fez com que a sua fé buscasse a cura. Nós fomos com a nossa irmã samaritana, que fez com que nós tenhamos a possibilidade de entender o novo. Madalena, que busca se reconstruir para se tornar alguém melhor. Mas Maria, que faz com que o seu amor toque o coração e a mente de cada um de nós. Porque ela foi a essência do amor antes do amor chegar até si. Fiquemos em paz. Agradecemos, Sivaldo, pela bela palestra, pela aula também, né, sobre o Evangelho, não só os evangelhos canônicos, né, mas os outros evangelhos. Mas foi sim uma aula, né, para a gente poder conhecer também mais das histórias das mulheres do Evangelho, mas principalmente desses ensinamentos tão bonitos, né. Mas eu preciso fazer uma correção. Não sei se você sabe que tem uma outra versão sobre aquela história da mulher adúltera. Não sei se você já ouviu falar. Dizem que naquela situação, né, que as pessoas estavam para apedrejá-la, né, Jesus disse: atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Não foi isso que ele falou? E de repente veio uma pedra e pum, pegou, sorte que pegou no ombro dela. E aí Jesus falou: você nunca errou? Eis que era um português, né? Desta distância, não. Brincadeira, gente. Para lembrar do Ariston Santana Telles, né? Era uma das piadas que o Tom contava pra gente. Não era para corrigi-lo, não, né? Quem sou eu, né? Então, gente, vamos agora para o passe na sala de tratamento. Vocês podem aguardar no local. Serão chamados para quem assim desejar, né, passar pelo passe. E ao final do passe a gente faz a prece final. Quem quiser, depois do passe, voltar, né, vir aqui para o salão e aguardar, a gente chama todos para podermos fazer a prece lá dentro, tá? Todos que quiserem ficar aqui até o final. E chamamos os médiuns da casa para nos ajudar no passe, tá?